Você está em mais um vídeo do Entrelaçando a Física. Um conjunto de vídeos que eu, professor Lúcio, estou elaborando no intuito de fazer uma revisão para o vestibular a partir de conexões em diversos conteúdos da física. Pois bem, eu estava fazendo uma lista de revisão para os meus alunos do primeiro ano do ensino médio e uma lista com 3 questões bem legais, que relaciona bastante conteúdo, todos na mecânica, não vai misturar como nos outros vídeos, mas eu achei interessante, certo? Então, vamos fazer cada uma dessas questões? Acho legal, vai. A primeira, dá uma olhada, dê um print ou pare o vídeo, copie os dados, né? Ok. Então, tem um corpo de 5 kg e ele sofre uma força elástica sempre empurrando o corpo para frente. Isso quer dizer que a mola está comprimida e isso quer dizer que a força elástica vai produzir uma aceleração tangencial a favor do movimento, ele vai acelerar. A velocidade inicial, que era 8, vai aumentar. Só que existe uma força que está obrigando esse corpo a seguir na trajetória circular, que é a força de atrito. É uma força lateral que evita que o carro derrape, deslize e obriga o carro a fazer a curva. Veja que esse pneuzinho aqui, ele está direcionado, né? Não está para frente assim, está meio inclinadinho, justamente para gerar esse atrito que vai fazer a curva. Você não pode perder de vista que isso é tridimensional, observe, tá certo? Ocorre aqui, ó. Tchau. Tá bom? Então, existe o peso para baixo, existe o normal para cima, o carro quer seguir em linha reta, lei da inércia, né? No momento que ele vai fazer a curva aqui, ó, ele vai empurrar o chão para lá e o chão empurra para cá através das micro-irregularidades, daí surge o atrito, um atrito lateral, como a questão disse. Um atrito que vai fazer o papel vai gerar tal aceleração centrípeta. Então, o atrito gera aceleração centrípeta e a força elástica gera aceleração tangencial. Isso quer dizer que esse movimento é um movimento uniformemente variado e circular. Circular uniformemente variado. Agora, o atrito aí é interessante, observe só. O atrito a gente chama de atrito cinético e atrito estático. Eu não gosto desses nomes, porque, na verdade, o atrito cinético é atrito de deslizamento. Quando você desliza 2 superfícies uma pela outra, você tem atrito cinético. Quando você pega um bloco e desliza por aqui, ó, é atrito cinético, com certeza. Quando você não desliza, é atrito estático. Você tenta tirar do lugar e não consegue, é atrito estático. Beleza. Mas o atrito estático eu também não gosto desse nome. Eu prefiro atrito de encaixe. Porque as micro-irregularidades estão encaixadas. Quando as micro-irregularidades estão encaixadas, aí é o atrito estático. O que acontece aqui é a existência de uma roda. A roda não desliza. Ela encaixa. Então o atrito é atrito estático. E no caso aqui é atrito estático lateral, que não desliza. Só que, à medida que aumenta a velocidade, fica mais difícil fazer a curva. Então exige um atrito estático cada vez maior. E o atrito estático, não sei se você lembra, ele varia de 0 até um máximo. Vai existir uma velocidade que vai exigir um atrito estático máximo. Quando o carro que está acelerando busca uma velocidade um pouquinho maior, o que acontece? Não tem mais atrito que o atrito estático máximo e aí ele entra na fase do atrito de deslizamento. Então, a questão quer que você calcule o impulso
do tempo zero até o momento que o carro vai deslizar, derrapar. Então, o momento inicial, ele está bem estabelecido. E o momento final? O momento final é aquele momento que o atrito é o atrito estático máximo. Essa que é a grande sacada para você definir o status final, a situação final. Então, no fim, a força de atrito é μ estático vezes normal, ou seja, é a força de atrito estático máximo. 0,72 vezes a normal, e a normal é igual ao peso, a massa é 10, ou a massa é 5, a aceleração da gravidade é 10, o peso está em 50, né? Peso normal se anula, estamos na horizontal, em um plano horizontal, peso normal se anula, não tem nem mais nenhuma força na vertical, e na vertical ele não sobe nem desce, então as forças se anulam. Pronto. Aqui vai dar 36 newtons. Só que essa força de atrito, ela entra como força resultante para o centro, gerando aceleração para o centro. Então, 36 é igual a massa, que é 5, vezes a aceleração, só que centrípeta. A aceleração centrípeta vai ser 7,2 metros por segundo ao quadrado. E a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. E o raio é 20. Então ali dá 144, raiz quadrada de 144, 12. Essa velocidade é a velocidade final. É a velocidade que o carro está no momento que ele vai derrapar, porque ele está acelerando. A próxima etapa dele é a derrapagem, o deslizamento. Então esse é o valor da velocidade máxima, ele sem deslizar, sem derrapar. Ok, então, o que é que você tem? Você tem a velocidade inicial, você tem a massa, você tem a velocidade final, você tem a massa. Então, você tem o que é necessário para achar impulso. O que é impulso resultante? Quando ele pergunta qual é o impulso sobre o carro, é o impulso resultante, é o impulso que todas as forças que agem no carro vão produzir nesse carro. Nesse carrinho, né? Então, o impulso resultante vai ser a variação da quantidade de movimento. Só que essa quantidade de movimento, ela não segue uma direção. O cara está em uma curva. E a quantidade de movimento é um vetor. Então, o que é que temos aí? Temos aqui um corpo, inicialmente indo para lá. Então, essa é a velocidade inicial. E a quantidade de movimento, ela tem o sentido da velocidade. É massa vezes velocidade inicial, ó, vetor. Isso quer dizer que o módulo da quantidade de movimento inicial é igual a massa, que é 5, módulo da massa, que é um escalar positivo, vezes o módulo da velocidade inicial. Então aqui vai ser 5 vezes 8. Então é 40 quilogramas metro por segundo. Consequentemente, eu posso achar a quantidade de movimento final. Pelo menos o módulo dela. Vou fazer assim, para a gente generalizar, e aí aplicar tanto no inicial quanto no final. É igual a quanto? É igual a 5 vezes 12, que é 60 kg metro por segundo. Certo? Então tem as duas quantidades de movimento. E impulso? Bom, impulso resultante é a variação da quantidade de movimento. Só que tem que ser vetorial. Principalmente por quê? Porque ele está em uma direção só, ou em várias direções, ele não está em uma direção. Então aqui é o vetor quantidade de movimento inicial. Em algum lugar, que eu não sei qual é, vai estar o vetor quantidade de movimento final, que está apontando em uma direção. O grande lance é que eu tenho que saber para onde essa quantidade de movimento final aponta. Então eu tenho que saber qual o local desse cara na curva.
E por isso essa questão é bem sofisticada. Né? Senão seria uma coisa simples. Então o que é que eu vou ter que fazer aqui agora? Nesse momento eu vou ter que dar um stand-by nesse processo e buscar um outro processo. Aí que é legal da questão. Ó. Qual outro processo? O processo que está associado à força elástica. A força elástica, que é K vezes X, o K é 0,2 newtons por centímetro, o X é 25 centímetros. Veja que não precisa mudar a unidade, porque aqui é centímetro, centímetro. Vai cortar, vai virar newton, né? A força elástica, ela é igual a 5 newtons. E ela vai também assumir o papel da força resultante, mas não da força resultante centrípeta, e sim a força resultante tangencial, aquela que acelera ou retarda. Nesse caso, acelera, uma força para frente. Então aqui vai ser 5, a massa vai ser 5, e a aceleração tangencial você vai encontrar, que é 1. E constante, porque a força elástica vai ser constante, já que a questão diz que a mola encontra-se com essa deformação. Então ele não fala de uma alteração da deformação. Então a aceleração é constante, a aceleração tangencial. Se a aceleração tangencial é constante, o movimento é movimento uniformemente variado. E essa aceleração entra como aceleração do movimento uniformemente variado. Então, como você tem a velocidade inicial, a final e a aceleração que acelera, você vai poder saber qual é a posição desse cara no momento final. O que você vai fazer? Você vai dar um movimento uniformemente variado. O quadro já sumiu, né? Não tem mais espaço. Eu vou ter que fazer isso aqui. Vou preservar essa conta aqui, que ela está ainda suspensa. E vou para cá. No movimento uniformemente variado, o que é que eu quero aqui? Eu tenho a velocidade inicial, que é 8. A final, que é 12. A aceleração, que é a favor do movimento, vamos considerar ela positiva e as velocidades todas positivas. E eu quero saber onde ele fica, ou seja, qual é a posição dele, em que local ele está. Eu posso achar o ΔS se eu aplicar a equação de Torricelli. Então, 12 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, mais 2 vezes 1 vezes ΔS. Aqui vai dar 144. Menos 64 dá 80 dividido por 2 dá 40. Então veja só, ele vai deslocar aqui 40 metros. Mas 40 metros representa o que para essa curva? Será que representa a curva toda? Ou seja, a situação final é igual à situação inicial? Será que representa metade da curva? Quanto é o tamanho da curva toda? Aí você tem que usar essa relação, ó, 2πr. Sim, com π3 e o raio 20. Então o tamanho da circunferência é 120 metros. Como ali é 40, eu pergunto, 40 metros em relação a 120, o cara está onde? Está mais ou menos por aqui. Então, se aqui for a trajetória, esse é o vetor quantidade de movimento inicial, e esse vai ser 120 graus, um terço da volta, né? Comparado com 120. Um terço de 360 graus é 120 graus. O que eu fiz foi isso aqui. 360 graus corresponde a 120 metros. 40 metros são quantos graus? 120 graus. Então, ele percorreu um terço da volta, 120 graus. Está aqui o vetor quantidade de movimento final. E esse vetor e esse formam um ângulo. Tá vendo? Como é que ficam esses ângulos aqui? Ó? Se aqui é 90, porque aqui é raio, aqui é a tangente, né? Aqui é tangente, aqui é o raio. Aqui é um quadrilátero. Né? A soma dos ângulos internos de quadrilátero dá 360, eu já tenho 180. Então esse é 180. Isso quer dizer que isso aqui é 60. E esse aqui é 120 graus. Pronto, eu já tenho o jeitão
da quantidade de movimento final e quantidade de movimento inicial. Eu vou colocar isso aqui. Ó. O jeitão de direção, né? Ok. Então, vou botar origem com origem. Está aqui a quantidade de movimento inicial. Está aqui a quantidade de movimento final. Eles formam entre si 120 graus. Esse é o jeitão. O que é que eu quero achar? Diferença entre esses dois. Tem várias formas de achar a diferença. Eu ensino meus alunos a fazer assim. Ó. Transformar a diferença em uma soma. Só que para somar vetores, dois vetores com um ângulo, você tem que botar os dois origem com origem. E é a soma da quantidade de movimento final com o oposto da quantidade de movimento inicial. Então, eu não quero somar esse com esse, eu quero somar esse com o oposto a esse, botando origem com origem. É assim que a gente trabalha. Trabalho só com soma. Quando for subtração, eu penso na soma com o oposto. Pronto. O ângulo entre esses dois é 60. Aí eu faço o método do paralelogramo, né? Desenho um raio, um lado paralelo a esse, outro paralelo a esse. Esse seria o vetor, que é a soma desse com o oposto do inicial, a soma desses dois aqui, que é o impulso. O impulso é isso. Agora, o valor do impulso, aí eu uso lei dos cossenos adaptada à soma. A soma ao quadrado é o quadrado de um desses vetores aqui, que estão somando, 40, mais o quadrado do módulo do outro, que é 60. Então, o fato de trabalhar com o vetor oposto não muda o módulo dele, que continua sendo 40. Mais porque é a lei dos cossenos adaptada à soma vetorial. Mais 2 vezes 40 vezes 60, vezes cosseno do ângulo entre os dois vetores, colocados origem com origem. O ângulo é 60. Cosseno de 60, 0,5. Pronto. Terminou a questão. Quer dizer, aí é só conta, né? Então aqui dá 16,00, 36,00, 2 com meio corta, vai ficar 1, né? Aqui vai dar 4,00. Né? Porque 2 com meio fica 4 vezes 6, dá 24. Juntando tudo isso, 76,00 e o quadrado, então e a raiz quadrada disso é igual a 4 vezes 19 vezes 100, não é não? 40, 36, 76, certo? Sai o 4 da raiz, o 10 também, então o impulso vai ficar 2,020, raiz de 19, aí a unidade de impulso do Sistema Internacional, Newton vezes segundo. Bonitinho, né? Bom, eu vou deixar o card aqui para a playlist Entrelaçando a Física. Certo? Não esquecendo que eu tenho um site, www.comoaprendefisica.com.br, que tem alguns cursos ali online sobre física, tanto física mais tranquila quanto física mais sofisticada. Se estiver interessado, dá uma passada lá. Até mais, viu?